Quero saudar aos amados com a graça e a paz do Senhor, solicitando ao nosso Deus que seja conosco em mais esta noite, nos abençoando, cuidando de nós, zelando por nós, nos dando a graça de termos uma noite abençoada pelo nosso Deus em nome de Jesus. Oremos. Pai, nós queremos em nome de Jesus, em mais esta noite, estamos ouvindo a Tua voz, refletindo na Tua palavra. Para tanto, pedimos a Tua direção, a Tua bênção, Pai. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Continue sendo conosco em nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida e através da nossa vida, e que em tudo o Senhor tenha o primeiro lugar em nossas vidas, Pai. Agora, quando vamos refletir na Tua palavra, pedimos a Tua direção, a Tua bênção, que o Teu Santo Espírito esteja nos direcionando, para que esta palavra, todos quantos forem alcançados, possam entender a Tua vontade, em nome de Jesus, na reflexão da Tua palavra, e que em tudo possamos ser bem alimentados espiritualmente pela Tua palavra, Pai. Oramos assim em nome de Jesus, agradecidos. Amém. Amados, o texto de hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, queremos ler dos versículos de 9 a 14, é a parábola do fariseu e do publicano, usada pelo nosso mestre, por excelência, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém. Louvado e engrandecido seja Deus pela leitura da sua palavra em nome de Jesus. E nesta noite queremos refletir com os amados em nome de Jesus sobre a questão da oração na visão de exaltação e humilhação. Amados de Deus, 2 personagens aqui ilustrados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o personagem do fariseu e também o personagem do publicano. Jesus já havia, após ele falar sobre a vinda súbita do reino de Deus, e ali, alguns não entenderam o que Jesus estava dizendo e estava ali elucidando e estava ali tentando esclarecer a eles sobre a questão, do reino de Deus, e que certamente não vem, com aparência, mas o reino de Deus já está entre nós e em nós. E ele fala sobre a parábola do juiz iníquo, falando sobre a necessidade da intercessão, de não desfalecermos na questão da oração, de estarmos sempre prontos a insistir com o nosso Deus em nome de Jesus, porque Ele é quem faz justiça por nós em nome de Jesus. E é quando Jesus entra nesta questão de usar também esta parábola. Quando há estes 2 personagens usados por Jesus, muito conhecidos na sociedade, a questão do fariseu e a questão também do publicano. Quem era o fariseu ou os fariseus? O fariseu era uma das principais seitas dos judeus, muito mais numerosa do que a dos saduceus e de mais influência entre o povo. Insistiam no cumprimento religioso da lei e das tradições,
chamados fariseus ou separados, né, na conotação da palavra, porque não somente se separavam dos outros povos, mas também dos outros israelitas. Nós vamos ver que no Novo Testamento há alguns, né, que ali a Bíblia ilustra como sendo fariseu, que era a questão de Simão, está narrado lá em Lucas 7,36, Nicodemos, né, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, quando Jesus tem ali aquele diálogo com Nicodemos. Fala-se também do mestre Gamaliel em Atos 5,34, como sendo também um fariseu, e aquele que foi aluno de Gamaliel, aprendeu aos pés de Gamaliel também, Saulo de Tarso, né? Atos 23,6 e Filipenses 3,6, que Paulo se declara, né, como fariseu dos fariseus. Alguns que são ilustrados como fariseus, aos quais, na realidade, né, também era uma seita, né, dos judeus, conforme está lá no dicionário O.L.C. Bauer, que nos elucida sobre estas coisas do comportamento de quem eram os fariseus, que além de serem tidos como uma seita, também eram bem numerosos, né, acima lá das outras seitas dos saduceus, e que eram muito influentes, né, sobre o povo, sobre a questão do cumprimento da lei, e que tinham grande conhecimento da lei e também do cumprimento das tradições do judaísmo, né, e tidos como separados, né, que se separavam dos outros povos, mas também, em particular, principalmente, se separavam até mesmo, né, dos judeus nesta questão de que eram tidos como acima, né, daquele povo, e aí se sentiam acima, né, daqueles que não estavam na mesma posição que eles. E estes fariseus, eles certamente se exaltavam, e isso nós vamos ver neste contexto desta parábola do fariseu e do publicano que Jesus usa, para justamente, né, elucidar, né, esta questão de que Deus não vê como o homem vê. Deus, ele vê muito além, e ele olha para o coração, para o mais profundo do homem, para a alma do homem. A palavra diz que mesmo antes de nós falarmos, colocarmos da boca para fora algo, Deus já sabe aquilo ao qual nós estaremos colocando para fora. Ele sabe quem somos nós, nos conhece pelo nome. Não temos como certamente, né, enganar a Deus, tentar ser o que não somos, em nome de Jesus, porque Deus nos conhece no mais profundo e Ele sabe quem somos nós. Veja que esta parábola, ela diz que Jesus está usando esta parábola para elucidar a questão de uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam outros, segundo o versículo 1. E quando nós olhamos para a posição desse fariseu, nós vamos ver que realmente ele se exaltava. Se exaltar é tornar-se alto, né? É se tornar grandioso, realmente estar acima dos outros na sua visão. E por isso Jesus vai falar sobre estes homens, que a questão é que os dois eles iam, né, a caminho do templo para orar. Tanto o fariseu como o publicano, eles estavam a caminho do templo para fazer a mesma coisa, para estarem diante de Deus em oração. Mas há diferenças aí quando eles estão lá dentro do templo, no seu comportamento, nas suas colocações, e como certamente, né, os dois se comportaram, a diferença de um para o outro, que a casa de Deus, ela sempre foi sinônimo, né, da presença de Deus no meio do povo, no meio da sociedade, e que certamente, né, quem ia à casa de Deus deveria ir, né, com muito temor, deveria saber que estava diante do Altíssimo, na casa de oração do Senhor, e ir para lá com temor, com reverência, né, sabendo que diante de Deus nós nada somos, que Ele é grande, Ele é o exaltado, é Ele quem está nas maiores alturas, e nós estamos aqui na face da terra como pequeninos que somos diante deste grande Deus. E aí a palavra diz que este fariseu, estando em pé, né, a oração dele era realmente de exaltação, né, de se exaltar: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como, apontando para o publicano diante de Deus, dizendo, como este publicano.
jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Essa foi a oração, a exclamação deste homem, né, fariseu diante de Deus, e que certamente estava se exaltando e diminuindo aqueles da sociedade ao qual certamente, né, ele conhecia, que se relacionava, achando que ele era alguma coisa a mais destes, e ainda mais ele, né, ali, né, na mesma posição, no mesmo lugar que o publicano estava, e como se ele estivesse apontando, né, diante de Deus para o publicano: não sou como este homem. Amados, amados de Deus, quero aqui parar para pensar com você. O próprio Jesus, ele jamais se exaltou, ele exatamente disse, né, que ele veio, né, para servir, não para ser servido. E louvado seja Deus por isso, porque os ensinamentos do nosso mestre por excelência, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi sempre ensinamento de uma posição de humildade, de humilhação, demonstrando que ainda que ele fosse o Filho de Deus, o próprio Deus em pessoa, mas ele se humilhou por amor a nós e foi a morte de cruz. Ir à morte de cruz, ser crucificado, era para as piores pessoas da sociedade, que cometiam os piores crimes na sociedade. Mas lá em Filipenses, no capítulo 2, Paulo vai dizer que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou daquela posição. E aí ele, naquela situação de ser crucificado, a palavra diz que após ele ser crucificado, ele tomou o nome que é sobre todos os nomes, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que todo joelho se dobre e reconheça para a glória de Deus que Jesus é Senhor. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Mas quando olhamos para esse, né, primeiro personagem aí, o publicano, que fazia parte da seita dos publicanos, nós vamos ver que a posição dele era uma posição realmente de exaltação, de se colocar acima dos outros, né, pensando que era algo a mais do que os outros. Mas nós vamos ver aí, por outro lado, a questão de uma outra pessoa, de um outro personagem que era o publicano. E quem era o publicano? O publicano era o cobrador de rendimentos públicos, ou o cobrador de impostos. Ele cobrava os impostos ali entre os romanos, né? E os judeus consideravam a ele, os publicanos, como traidores e apóstatas, porque cobravam impostos para a nação, para os seus irmãos, os seus patrícios, né? E oprimiam, julgavam pessoas, né, do mais vil caráter, porque também extorquiam grandes somas de dinheiro do povo, assim está no contexto histórico. E estes homens eram muito mal vistos na sociedade, né? Eram comparados ali às meretrizes, até mais, né, o povo de baixo escalão, como pecadores que eram, estavam na lista dos pecadores. Vejam que quando Jesus chama a Levi, que logo mais vai se tornar Mateus, né? Quando ele chama ali Jesus havia chamado, né, Levi para o seguir. Levi vai dar um banquete ali para Jesus, convoca e ele chama Jesus para participar deste banquete, e quando chega lá, estava todo tipo de pessoas, e Jesus estava ali no meio deles também. E aí Jesus observou, ouviu o que alguém estava dizendo, se ele soubesse, né, com as pessoas aos quais ele está na realidade nesse banquete, né? Aí o próprio Jesus vai dizer que ele não veio, né, para aqueles que se acham sãos, mas para aqueles que certamente são enfermos, doentes. Amados de Deus, exaltação, orgulho demasiado é uma coisa que nos afasta de Deus, dos seus propósitos, que muitas vezes nos faz ficarmos mal com as pessoas que se relacionam conosco, e que certamente isso é uma situação desgastante que nós vivemos aqui na face da terra. As pessoas, pela sua robustez, pelo seu orgulho, por realmente, né, estarem nesta posição, né, de elevação, de se exaltar a si mesmo,
muitas vezes aí elas se elevam, né, e querem realmente, né, passar para as pessoas, muitas vezes, né, essa questão da grandiosidade, estarem acima dos outros. Mas veja que este publicano, cobrador lá de impostos, né, que era mal visto na sociedade também, olha o que o texto vai dizer sobre ele nesta parábola do fariseu e publicano, na ilustração que Jesus coloca. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E aí, olha certamente a colocação. Este, né, publicano, totalmente desvalorizado na sociedade, totalmente escuso ali na sociedade, mal visto na sociedade, mas foi aquele que, quando adentra o templo, quando adentra a presença de Deus, ele entra numa situação de humildade, nem sequer levantava os olhos, né, se tendo como alguém, né, de pouco valor. A questão de humilhar é ter-se realmente em pouca conta. Tem a ver com a humildade, que humildade é virtude, que nos dá o sentido da nossa fraqueza, né? É questão de modéstia. E esse se coloca nesta posição de humildade, de humilhação, nem sequer tinha coragem de levantar os olhos aos céus. Jesus usa esta questão nesta palavra, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Amado, eu quero te dizer uma coisa neste momento, em nome de Jesus. Deus, Ele nos conhece, sabe quem somos nós, como já dissemos. Mas eu te digo uma coisa: como Deus gosta quando nós reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que nada somos e nada podemos fazer, né, sem esse Deus, que na realidade nós somos tão pequeninos, nós não somos nada. Grande é o nosso Deus, nós somos pequenos, não somos nada diante deste grande Deus, e nós devemos saber que, em vez de se exaltar, principalmente diante de Deus, nós devemos usar de humildade, nós devemos nos humilhar, nós devemos, em nome de Jesus, saber que com certeza não somos nada, né? Ter-se em pouca conta. E saber que a nossa humildade, essa virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza e modéstia, vai fazer com que nós nos dobremos diante de Deus, respeitemos as pessoas, não nos coloquemos numa posição, né, de grandiosidade por demais diante das pessoas, né, está muito acima das pessoas. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer: fiz-me de fraco para com os fracos, fiz-me de forte para com os fortes, para que de alguma forma eu pudesse, né, estar, né, salvando alguns ou ganhando alguns para Cristo. Amados de Deus, se há alguns de nós que temos nos colocado numa posição elevada por demais, devemos saber que, se realmente queremos exaltar o nosso Deus, se queremos ganhar as pessoas para Cristo, se queremos realmente fazer com que a palavra de Deus que está em nós e que queremos passar para as pessoas seja crida, nós devemos, com certeza, muitas vezes nos colocando na mesma altura das pessoas, em nome de Jesus, e sabendo que diante de Deus, Deus não faz acepção de pessoas, e Ele certamente nos trata por igual, em nome de Jesus, porque somos todos criados por Deus, todos realmente fomos criados pelo nosso Deus, em nome de Jesus. E aí, nesta situação, o término e o grande ensinamento de Jesus, que está no último versículo que lemos desta parábola: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque a qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Trocando em miúdos, meu amado, Jesus está ensinando aqui em nome de Jesus, porque a parábola começa dizendo que uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, desprezavam os outros, né? Ele disse esta parábola no sentido de nós reconhecermos certamente que, né, nós não podemos confiar em nós mesmos, né? A palavra de Deus
lá no livro do profeta Isaías vai dizer que nós não devemos confiar no braço forte, né? Confiar no homem, porque a nossa força é pouca, e a grande força e a nossa força está no Senhor, em nome de Jesus. Jesus conta esta parábola ilustrando a situação de que alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Vejam que aquele fariseu desprezava a todos quantos estavam diante dele, e ele fala ali diante de Deus como se estivesse apontando para o publicano que ali estava no mesmo local que ele estava na casa de oração do Senhor, estava na mesma posição de se colocar diante do Senhor em oração. Mas a diferença é que o fariseu, ele se exalta, se acha justo por demais, se acha realmente acima dos outros, enquanto que o publicano, na sua humildade, na sua humilhação, sequer tinha coragem de elevar os olhos para o alto, reconhecendo que era pecador, se colocando diante de Deus. Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. A palavra de Deus diz que não há um só que não peque. E louvado seja Deus, porque nesta posição de pecadores não há diferença. Deus sabe quem somos nós e não há um só que não peque. O único que adentrou aqui na face da terra puro, santo, imaculado, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que saiu daqui da mesma maneira. Lá no capítulo 4 da Epístola aos Hebreus, o autor vai dizer que a diferença entre nós e o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo é que ele aqui adentrou imaculado, santo e puro, e partiu da mesma forma daqui. E louvado seja Deus por isso. E aí, essa finalização deste grande ensino que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dá: digo-vos que este desceu justificado, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Eu posso dizer e afirmar aqui que a oração daquele fariseu adentrou diante de Deus, mas com certeza não foi aceita por Deus pela sua questão da sua atitude de exaltação, de diminuir, de desprezar, sendo injusto para com os outros, achando que ele era justo. Mas aqui, quem foi justificado, diz a palavra de Deus, que oração na realidade adentrou a presença de Deus e foi aceita por Deus. Foi a oração do publicano, que era desconsiderado, desmerecido, que na realidade era tido como ali um pecador, como pequenino diante da sociedade. E a palavra diz que o que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Vemos que o fariseu se exaltou, mas este publicano, ele se humilhou, foi humilde diante de Deus, se humilhou diante de Deus, e cremos que a sua oração foi aceita diante de Deus, e com certeza foi justificado diante de Deus, conforme diz a palavra do Senhor, porque ele não se exaltou, se humilhou, e a palavra está dizendo que aquele que se exalta será humilhado, mas que aquele que se humilha, usa de humildade, este será exaltado. Que Deus nos abençoe, que nós possamos realmente não nos exaltarmos, não nos colocar em posição elevada por demais, porque posição elevada é só para o nosso Deus, aquele que é o Altíssimo, diz a palavra do Senhor. E que possamos certamente não sermos injustos, não estarmos certamente humilhando as pessoas, desfazendo das pessoas, mas em todo o tempo se humilhando, principalmente diante da presença do Senhor, sempre com humildade, adentrando diante da presença do Senhor em nome de Jesus, sabendo que isto é bom e agradável diante do nosso Deus em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Oremos. Deus, nós queremos, ó Pai, suplicar ao Senhor o perdão pelas nossas falhas, os nossos pecados. Se temos nos exaltado em alguma situação, humilhado alguém, injustiçado alguém, que o Senhor traga à mente, nos mostre para que, ó Pai, nos reconciliemos com o nosso próximo em nome de Jesus, e que a nossa posição seja sempre uma posição de humildade, uma posição de humilhação, sabendo que o Senhor não faz acepção de pessoas, e que o Senhor exalta aquele que é humilhado, mas aquele que se exalta, diz a tua palavra, que será humilhado, Pai. Tende misericórdia de nós, ó Pai. E como este grande ensino que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se coloca diante de nós, em nome de Jesus, que
Que o Senhor realmente, através desta instrução, faça com que estejamos sempre lembrando, que isto esteja indelevelmente na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma, para que possamos glorificar o Senhor com as nossas atitudes, com nossos pensamentos, ó Pai, e principalmente, ó Pai, em nome de Jesus, com o nosso testemunho, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, seja conosco. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.